Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status. Hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2020. Boa noite para você, muito obrigado pelo carinho. Todas as sextas-feiras, nosso encontro marcado, assim como nas segundas-feiras. Lembrando que sempre as segundas-feiras é direcionado à nossa Zona Sul e sexta-feira a nossa Santa Vitória do Palmar e o município do Chuí, não obstante que sejam parte da Zona Sul. É um trabalho mais direcionado para que tenha uma maior proximidade do município sede. Nós temos a nossa sede tanto em Santa Vitória do Palmar e no município do Chuí, para efetivamente aproximarmos, né, as informações. Algumas coisas já que as pessoas colocam para a gente aqui enquanto pauta, e eu já vou discorrer para conversar com vocês, meus amigos internautas. Hoje nós vamos conversar com a presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, vereadora presidente Sandra Hartmann. Professora Sandra Hartmann, a presidente do Poder Legislativo, estará conversando conosco, obviamente, sobre o trabalho do Poder Legislativo, principalmente nas suas demandas, e, sobretudo, na sua perspectiva do que projeta para o município do Chuí e no que tange também ao movimento sociopolítico, né, político partidário que se avizinha ou não para o próximo pleito eleitoral. Tudo isso nós estaremos conversando com a vereadora presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, Sandra Hartmann. Tamires, eu obviamente que chamo você para trazer o teu simpático boa noite e consigo a nossa rede de anunciantes. Boa noite, Agilson. Boa noite especial aos nossos amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live aqui pela Web TV Status e também pelo www.radiostatus.com. Muito obrigada a todos pela companhia e vamos à nossa rede de anunciantes. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, o número 1 da City, referência na Barão. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWN Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Newtec Informática, a qualidade que você conhece no serviço que você confia. Mercado Santa Maria, a tradição que você conhece. Loja e oficina de bicicletas Gurizinho, porque pedalar faz bem para a saúde. Sayonara Barbershop Elombre, porque homem de bom gosto exige o melhor. Hotel Vilela, localização privilegiada a 5 minutos da praia. Restaurante Churrascaria Casa Nostra, o seu churrasco preferido na orla da Lagoa. Agilson. Muito bem. Obrigado, Tamires. De imediato, me ocorreu aqui que o fato de eu falar o nome da presidente do Poder Legislativo me remete também a mandar um salve a todos os chuienses, em especial, claro, aos eleitores simpatizantes da vereadora Sandra Hartmann, mas também trazer um abraço do deputado Tiago Duarte, assim como a assessoria o Marcelo Chandro. São simpatizantes, inclusive, do trabalho da Sandra e que eu quero crer hoje estejam na audiência. De antemão, a gente manda um grande abraço, um grande salve. Eu dizia, antes de vir a parte comercial, de alguns temas que são recorrentes e que nos remetem ao menos questionamentos. Às vezes não dá para emitir uma opinião sob pena de cometermos um ato falho por não entendermos, tá, conforme a necessidade. Ou seja, a inaptidão, né, para discorrermos sobre alguma coisa que nós não temos subsídios suficientes, informações suficientes, conhecimento suficiente para tecermos uma posição para que outras pessoas possam, sobretudo, se abeberar das informações que nós colocamos, até por seguir, né, por entender que são verossímeis aquilo que nós passamos aqui e passam a entender. Sobre esses aspectos é que se difundem as fake news. Porque o que acontece? As pessoas não têm tempo de estarem presentes em todos os veículos de informações ao mesmo tempo e, sobretudo, ainda que não sejam concomitantes, mas por vezes o tempo exíguo de trabalho de cada um.
Então o que você faz? Você guinda os melhores veículos em tese que você tem uma confiança e, sobretudo, daí você faz os seus ponderamentos, as suas ponderações. É assim que fazem os grandes veículos. Eles têm convênios com as grandes agências, as melhores, as mais próximas, e através de compilações dessas agências, elas fazem os seus boletins informativos. Na grande maioria é assim. Nesse contexto, a status está para os cidadãos comuns nessa plataforma. Pessoas que, evidentemente, às vezes, por não ter acesso ou não ter tempo disponível para acessarem todos os veículos de comunicação, acessam a status para terem, a partir do que nós colocamos, divulgamos, uma noção e passam a defender, porque acreditam na base que nós colocamos de informação. Essa responsabilidade ela é muito boa, ela é salutar, ela nos emite uma responsabilidade e, obviamente, uma condição de credibilidade. Mas também nos impõe um aspecto que temos que estudar muito, entender sobre tudo o que estamos a falar como teoria ou como, vamos colocar a palavra, seria como manifesto da rádio, para que você entenda como eu faço, por exemplo, no processo eleitoral em Santa Vitória do Palmar. Eu emito meus editoriais com projetos que, porventura, a Câmara Municipal de Vereadores possa estar colocando em pauta ou não, o Poder Executivo, enfim, dentro do que acontece dentro do nosso município, eu emito pareceres em tese com editoriais sobre a responsabilidade já do veículo de comunicação, porque nós estamos com base nesses temas, nós conhecemos profundamente. E o que pode acontecer é você estar equivocado numa determinada demanda de informação e ter que corrigir, ou, porventura, você emitir uma informação inverossímil e ter aí que ser responsabilizado criminalmente, porque as instâncias estão para isso. Bom, é sobre esses aspectos que um veículo calca a sua atividade. Quando as pessoas nos pedem para emitirmos as nossas posições sobre, por exemplo, o que eu acho com relação ao ano letivo, termina o ano letivo, dá por encerrado o ano letivo, projeta-se para a partir do segundo semestre, isso tem que ser apenas uma opinião, porque a partir dos dados são efetivamente a responsabilidade está dentro de quem obviamente comanda, de quem participa efetivamente, não que nós não participemos, porque temos filhos nas escolas, mas sobretudo com quem tem a responsabilidade de demandar, obviamente, a dinâmica desses trabalhos. Então você emite uma opinião, ok? Mas isso não significa que você esteja balizado com conceitos. É mais ou menos com o que eu poderia fazer hoje, o episódio ex-ministro Sérgio Moro e o presidente. Está deflagrado aqui que um dos dois está mentindo. Isso eu posso emitir. Isso eu posso dizer, eu não estou a favor do Moro ou a favor do presidente Bolsonaro, porque aí sempre tem aquele a favor do Moro contra o Bolsonaro, vice-versa. Nenhuma dessas situações eu quero entrar, mas uma das duas eu tenho convicção. Um é mentiroso. Porque um diz que o outro pediu para interferir, queria saber tudo o que estava acontecendo. O outro diz que jamais fez isso. Um dos dois está mentindo, porque ambos têm responsabilidade, têm noção das suas acusações, das instituições que representam, sobretudo, obviamente os dois são do executivo, mas um é ministro e o outro é presidente. Olha, não pode presumir que o cidadão não tenha conceito, não possa formar uma opinião de dizer, aqui está havendo alguma coisa equivocada. Estava de cabeça quente, não foi isso que dizer, bom, tudo bem. Mas aqui há duas acusações pesadas. E aí já entra numa outra seara, vai movimentar, é tudo o que um outro movimento queria. Eu não tenho culpa sobre esses aspectos, mas sobre um eu tenho que emitir uma posição. Um dos dois está mentindo. Eu não sei se é o presidente e não sei se é o ex-ministro Moro. Mas a partir da premissa que os dois falaram para os veículos de comunicação, e ainda que seja a palavra de um frente ao outro, digamos que nenhum dos dois tem prova sobre o que estão dizendo, que a palavra de um contra o outro, basta que nós tenhamos um pouquinho de desenvolvimento, como é que eu posso dizer, cultural, eu não quero chamar ninguém, menosprezar ninguém, mas para entender que os dois não podem estar falando a verdade. Eu não sei o que isso vai dar. Agora, não era o momento.
Bom, aqui eu tenho uma opinião, tá? E uma convicção. Um dos dois está mentindo. Na situação de temos ou não sequência no ano letivo. Cara, leigamente falando, eu acho que ainda dá. Leigamente falando, eu acho que ainda dá. Né? Olhando assim por uma prisma de desconhecimento, sem bases técnicas, eu ainda acho que dá. Tá? Tem algumas situações para ver, é complicado. No passo das 200 horas, né, da carga horária é complicado. Mas, né, fragmentando algumas situações, talvez dê. Eu tenho a percepção que dá. Agora, na carga que está, obviamente, em lei, e do que a gente conhece, é impossível. Né? Não tem aluno que vai conseguir aprimorar, aprender, não tem professor que vai conseguir. Agora, o que dá para fazer? Bom, eu também não sei. Vamos ter que buscar aí com quem tem o conceito, com quem entende, e aí não é a minha área. Né? Colocá-los à disposição, colocar o veículo à disposição para falarmos, para que nós abeberemos do conhecimento, sim, mas emitir, eu não conheço, não vou cometer esse ato falho, essa heresia. Com relação às ações do governo estadual, que eu aqui emiti parecer, antes da tomada de decisão do governo estadual, que eu dizia antes do dia 17, né, vocês lembram, está aí nas lives para que todo mundo possa perceber, eu dizia, eu entendo que o governador, se quiser fazer a coisa com responsabilidade, a meu conceito, né, sobre a minha ótica, ele deveria possibilitar aos municípios uma flexibilização conforme as demandas, obviamente, de cada um. Foi exatamente o que o governador fez. Ah, o Agilson tem bola de cristal. Não, não é nada disso aí. Muita gente pensou a mesma situação e muita gente queria a mesma situação. É só que eu vou por bases técnicas do que a gente está acompanhando. E, por exemplo, eu acho lá determinado município tem uma organização na questão da estrutura de saúde. Está fora do eixo de onde tem vamos lá, os casos declarados, porque o caso declarado é uma situação, caso confirmado é uma situação, e não ter confirmado não quer dizer que você não tem o vírus circulando. Às vezes você tem um caso confirmado numa determinada cidade, ou 5, 6, e cria-se um pandemônio. E numa cidade não tem. Isso não quer dizer que naquela cidade não esteja o vírus presente em maior número do que naquela cidade que declarou. Isso vai depender de muitas coisas e o tempo vai dizer isso. Mas a partir das informações que a gente tem, do que nós acompanhamos, nós somos obrigados, como veículo de comunicação, a dar um parecer para as pessoas. Nem que seja para ser criticado. E foi o que eu me propus. Tá? A partir disso, que entendi que deveríamos flexibilizar a abertura do comércio com devidas responsabilidades, essas que estão sendo, e algumas mais, no meu entendimento. Mas, enfim, eu partilho e colocando a cara a tapa, já naquele dia 17, que o governo fez a coisa correta. É a partir do que ele projetou para o dia 30 e agora do que projeta para maio, eu aí dou os parabéns ao governo estadual. Estou falando do excelentíssimo governador Eduardo Leite. Na minha leiga percepção, e agora entra aí que as pessoas, mas tu está errado, porque está tudo parado. Bom, eu tenho que emitir sobre aquilo que eu entendo. Eu acho que nós estamos num quadro muito bem servido, numa plataforma organizacional de diretrizes. Porque o governador sinaliza para a gente que ele pode até ter errado em toda a sua metodologia. Até pode ser que no futuro venha aí dizer que está tudo errado. Mas que existe uma linha, que existe algo que você possa seguir e contrapor, contrariar, mas aí você tem um norte, eu acho indelével isso. Eu acho fantástico isso na situação do que é o que a gente precisa do líder. É a mesma coisa, algum time está jogando mal numa determinada partida, o time não se encontra, olha para o técnico não sabe o que fazer e pergunta para o jogo, o que vocês estão vendo dentro do jogo? Pelo amor de Deus. Então é essa situação, leigamente falando, que eu percebo a ação do governador. Um líder responsável que apresenta uma solução para o Estado. Tá? Eu posso estar contra, a favor, ter outras convicções, isso é lícito. Mas que eu tenho um norte, isso é fantástico. E eu dou os parabéns para o excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E serei o primeiro a criticar se eu porventura achar. Tá? Isso não quer dizer que eu passe a ser defensor
do governo ou contra, porque a gente defende uma ideia ou alguma situação nesse sentido. Não, só que eu acho que ele está sendo muito responsável, ele e a sua equipe, e está dando, passando para o Estado uma situação de segurança. Você pode até não concordar com uma determinada demanda, mas você tem um norte, você tem uma segurança. É claro, tem municípios que estão, obviamente, brigando, têm os seus pontos de vista, querendo um pouco mais, querendo uma ação mais normal, mas que tem um norte, que tem uma diretriz, isso tem. E aí eu parabenizo o nosso governador. Com relação ao município, eu tenho algumas demandas aqui que começam a me dar dor de cabeça. Tá? Exemplo, eu vejo com preocupação, e eu tenho sido informado constantemente de algumas situações que a partir da semana que vem eu vou buscar maiores informações. Exemplo, qual é a real situação da nossa Santa Casa de Santa Vitória do Palmar? Se porventura começarmos a ter aqui confirmação do vírus, de que alguém tenha sido contaminado com o vírus, como é que fica? A Santa Casa tem condições de atender 30, 40 pessoas? Quantos leitos nós temos? Isso a gente não tem título de informação. Há algumas situações por aí e tal, vamos buscar junto aos órgãos competentes. Eu soube de fontes extraoficiais que há uma organização, há um grupo extraordinário que organizou preventivamente uma infraestrutura para que porventura a cidade venha a ser confirmado, os futuros casos em Santa Vitória do Palmar, há uma estrutura dentro do município, não efetivamente direta da Santa Casa ou do governo municipal, e sim de uma associação, de um grupo que foi formado. Vamos buscar as informações. Isso chega assim para a gente, não dá para ir todos os dias na rua buscar alguma coisa ou outra. Eu tenho cumprido à risca o que determina o decreto do governo do estado, como também do município, só saio em casos específicos, e isso demanda de que não seja simplesmente pelo WhatsApp ou por telefone. Você tem que falar de pertinho para as pessoas, olhar olho no olho, e aí você passa a acreditar, não que você não acredite em quem está falando com você pela live, não é isso, mas tem informações que você tem que buscar em loco. E uma que está me causando preocupação, que eu falei segunda-feira, com o secretário municipal de Capão do Leão, o Volk Rodrigues. Secretário espetacular, muito atuante pelo que a gente tem acompanhado. Ele está num município que está próximo a um grande centro, que está obviamente pertinho de Pelotas, pertinho de Rio Grande, enfim. E obviamente usa também essa infraestrutura. E a necessidade e o cuidado com a necessidade de utilizar o serviço dessas cidades, onde estão declarados focos. A gente falou muito superficialmente sobre isso, mas todos os outros municípios também estão tendo esse cuidado. Porque uma coisa é você necessitar consultas eletivas, tratamentos de média e alta complexidade, que você tem que se dirigir a esses dois centros, ou Rio Grande ou Pelotas, e quer queira ou quer não, Pelotas é o centro, é a cidade com maior declaração de pessoas infectadas, com 18 no município. Depois vem Cançuna e Rio Grande. Bom, o que acontece? As pessoas estão temerárias. Muita gente chega para Gilson, eu tenho que levar minha mãe. Eu tenho uma consulta em Rio Grande, oncologia, como é que eu faço? Estão liberando agora. Tá, mas e lá, como é que está? São situações que a gente vai ter que fazer um link. Como é que está sendo lá no município de Rio Grande? Obviamente que terá todo esse cuidado, mas também com Santa Vitória do Palmar. E aí volta a tese, aquela preocupação que a gente tinha, que eu manifestei aqui com o secretário municipal de administração, Luiz Carlos Rodrigues Lima. E quem sabe ali um posto de desinfecção na divisa de Rio Grande e Santa Vitória, nas proximidades do Taim. Está em aberto, são coisas que a gente vai ter que voltar a colocar. Não é contra ou a favor a este ou aquele, mas precisamos colocar. Eu vejo com uma certa preocupação, porque as pessoas têm que ir consultar, tanto em Rio Grande quanto em Pelotas. Tem que ir, como pessoas também tinham que ir em Bagé. Tá, e os cuidados sobre isso? Não, tá tudo seguro. Então tá, vamos embora. Não, precisa fazer isso, tem que ter um determinado controle. São pessoas com esse grau de enfermidade, tem
comunidades que não estão indo. Eu não sei nada disso aí, eu vou buscar, obviamente, essas informações, primeiro junto à Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, com a secretária Norris, vou buscar junto à Secretaria Municipal de Rio Grande, junto também a esses órgãos onde são dirigidos essas consultas, para que passemos para vocês uma informação verossímil, que eu não sei, mas não vou me furtar na medida em que as pessoas me perguntam. Mas vejo sim, com preocupação. 20 horas e 22 minutos, eu vou pedir para a nossa equipe aqui entrar em contato com a presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, se ela estiver a posto, para que nós conversemos, né? Que tenhamos então a nossa conversa de hoje, a entrevista com a presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, Sandra Hebman. Na segunda-feira, nós teremos a entrevista com o prefeito municipal do município de Campo Sul, né? Marcos Vinícius Pegoraro. Tá ok aí, a vereadora? Tá ok, Gilson. Muito bem, então. Alô, muito boa noite, professora, vereadora, excelentíssima presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, Sandra Hebman. Boa noite. Boa noite, Gilson. Boa noite a todos os internautas, a todas as pessoas que estão assistindo nesse momento do seu programa na Rádio Status, na Web Status. Muito feliz em estar aqui. A felicidade é nossa, vereadora, é um prazer imenso. Nós que já tivemos essa possibilidade de contato antes do efeito, obviamente, coronavírus, nós, com a nossa sede aí no município do Chuí, e tivemos o privilégio de entrevistar, uma entrevista extremamente construtiva, na medida em que o município do Chuí, que tem uma particularidade, muitos anos de trabalho que nós tivemos aí, e algum deles contemporâneos. E é uma satisfação muito grande conversar com Vossa Excelência. Presidente, para aproveitar o máximo do nosso tempo, eu sei da sua exiguidade aí, da sua correria, eu sei das suas enfermidades com o seu seio familiar, e também eu estou sendo achincalhado, presidente. Eu tenho sido humilhado nas nossas reuniões internas aqui, que o pessoal diz que eu falo demais, e os entrevistados têm muito pouco tempo para conversar. Então eu vou dar o máximo de tempo para os entrevistados, e vou ser o mais sucinto possível. Tipo assim, entrevistas de 5 horas só apenas, não mais aqueles absurdos que eu faço entrevista com 10 horas. Tá bem? Presidente, me diga uma situação, por gentileza. Como é que está o senso de preocupação com o vírus cercando a nossa fronteira, cercando o nosso, tanto o Chuí quanto Santa Vitória do Palmar, mas que até esse presente momento, graças a Deus, nada confirmado? Olha, Wilson, eu acredito que os gestores de qualquer município nesse momento, eles estão bem preocupados com a situação. Nós aqui não fugimos disso. O prefeito, a Câmara de Vereadores, os vereadores, o secretário do Partido Executivo, né, e a saúde principalmente, tem que ficar realmente em alerta. Aqui eu estou assistindo uma postagem do presidente que falava que as pessoas não têm que ter pavor do vírus. Tem que ter o pavor do vírus. Eu discordo um pouco. As pessoas elas não precisam ter pavor, mas elas têm que ter respeito. Um pouco de receio. Porque uma coisa é quando você conhece o seu inimigo, quando você, por exemplo, você numa guerra e sabe as estratégias para combatê-lo. Outra é uma situação como essa, que ela nos tomou de surpresa, na realidade, nos tomou de surpresa no sistema de saúde nosso, no país inteiro, no mundo, você viu que é no mundo, e nós temos que agir conforme a marcha, e tomando providências, vendo o que pode ser feito para minimizar o máximo possível e nós não termos um resultado negativo que faça com que a gente se sinta, além de despreparado, desprotegido na sociedade e as pessoas em geral, né? Então, acho que isso é uma coisa muito complicada, é bem complexo, é preocupante, porque nós sabemos que, por mais que agora, nesse momento, há algum tempo, eu estava falando sobre a Santa Casa, os centros de saúde estiverem trabalhando para
colocar algumas condições, isso deu para mostrar o quanto nós precisamos melhorar os hospitais e as condições de atendimento à população. Muito. Em todo o país. Porque se você falar de medidas de higiene, não são de hoje. Nós deveríamos tê-las há muitos anos. Né? Não são atuais, que eu preciso ter agora cuidados. Embora a questão da higienização tenha avançado, mas a gente olha assim, todos os insumos que se precisam nos hospitais, e eu fico muito preocupado com isso, porque nós mesmo aqui temos uma distância maior, né, para um centro maior de atendimento, Chuí, Santa Vitória, preocupa demais isso aí na população. Sem dúvida nenhuma. A senhora colocou um ponto extremamente importante, presidente, que é a situação da pretensa tranquilidade pelo fato de não ter nada confirmado. Né? Os princípios básicos da higienização, principalmente lavar as mãos, é alguma coisa que a gente aprende desde berço, mas a prática, né? a recorrência, às vezes, nos insurge a uma tranquilidade, uma falsa tranquilidade, que agora estamos pagando pato, obviamente, não é culpa desse ou daquele, é uma pandemia mundial. Mas em se tratando especificamente do município do Chuí, como é que a senhora está vendo, enquanto legisladora, a parte tanto do executivo quanto da parte empresarial? Há uma mobilização efetivamente de respeito, de cumprimento, ou existem algum determinados conflitos nesses setores? Olha, a gente sabe que aqui é uma cidade de fronteira e fica um pouco complicado algumas coisas, né? Porque na fronteira sempre é diferenciado de qualquer outra cidade, né? Eu vejo assim, um trabalho muito grande do executivo em relação a isso, tanto é que essa semana, no dia 17, alguns dias atrás, no dia 17, o prefeito fez um novo decreto e esse decreto dispõe sobre como... Flexibilizou. Como é feita a reabertura do comércio, as medidas todas de prevenção, e ele detalhou, ele foi muito... inclusive ele conversou comigo antes, dizendo que a minha ideia é detalhar o máximo possível cada tipo de estabelecimento com as suas particularidades e as regras para aquele lugar, porque cada estabelecimento tem uma forma Perfeito. um conjunto de clientes, a forma, né, de atender e tudo mais. Eu achei muito importante isso, essa separação do tipo de atividade comercial. Tá? Eu vejo que a comunidade, muita gente, ela tem consciência. E como eu sempre digo, consciência é uma coisa que a gente não compra, a gente adquire. Para adquirir precisa-se de informação, precisa-se principalmente muita informação, né? Ao longo do tempo, não se consegue de um momento para outro. Diálogo. Então, eu acho assim, ó, que o município de Chuí, os comércios, eles estão se adaptando. Nós brasileiros temos uma questão particular, que eu digo que às vezes achamos que conosco não vai acontecer, né? Mas pode acontecer com qualquer um nesse momento. Então, eu acho que o município, inclusive eu faço parte de alguns grupos que ficam muito preocupados com a vinda de uruguaios, agora com essa questão, por exemplo, que no Uruguai também não tem, porque a fronteira está fechada. Nós vivemos o comércio do Uruguai, nesse momento a fronteira está fechada. As medidas que foram até um pouco mais fáceis de se adotar. Porque o fluxo nosso nesse momento de movimentação nas ruas é menor, é bem menor. Por não ter o turista aqui. Certo. Fica mais fácil o trabalho dentro do município nesse sentido. Uhum. Acredito que é uma coisa que não pode definir que todo mundo vai fazer 100%, tem que ser, tem que atuar bem a vigilância, tem que a inspeção tem que ser bem feita, tem o diálogo, né? Do executivo com a comunidade em relação às explicações de por que tem que ser feito, tem que ser tomadas essas medidas, que às vezes as pessoas não conseguem, algumas não conseguem assimilar o quanto o gestor não consegue fazer. Tudo que ele tem que fazer para isso, né? Uhum. Mas eu acho que o Chuí está caminhando num ponto bom nesse sentido. Uhum. Medo, receio, nós temos, e muito ali, nesse momento. Nós não temos... É presente. Aqui, sim. O Eu medo. estava conversando hoje com a secretária de saúde, ela disse que vieram para o Chuí agora o governo federal enviou 40 testes para ser feito praticamente mais dentro dos profissionais da área da saúde, né, que são na linha de
o que pode acontecer se nós tivermos radicado. Na condição de parlamentar, presidente, que medidas foram tomadas? Assim, a gente sabe que o trabalho agora está restrito simplesmente ao interno. Como é que está funcionando as reuniões do Poder Legislativo e esse trabalho, obviamente, do Legislativo? Nós tínhamos uma resolução, que a data dela terminou hoje. Segunda-feira nós estaremos votando outra. Nós tivemos esse mês de abril todo fazendo sessões só as extraordinárias. O que viesse do Executivo, que fosse necessário ser votado, fazia uma sessão extraordinária de portas fechadas, tá? Sem público, justamente por causa da questão, né? Agora não podemos ter aglomeração. E o meu trabalho da Câmara estava sendo feito somente expediente interno, 3 dias por semana, na Câmara de Vereadores. Agora, a partir de segunda-feira, nós estamos votando uma resolução que nós votamos as sessões ordinárias, igual elas vão ser feitas de formas fechadas, né, somente entre os vereadores, e, óbvio, se a imprensa quiser participar, tem toda a liberdade. E nós vamos manter, o expediente vai ser externo, mas somente 3 dias na semana, flexibilizando da 1h30, das 13h30 às 17 horas. E além das medidas, né, que nós temos que ter de prevenção obrigatórias que a Câmara está tomando para combate ao Covid, internamente. Muito então, bem. é esse o funcionamento que nós adotamos. Muito bem. Presidente, uma outra situação que agora eu tenho que conflitar por a sua outra profissão e a sua outra atividade. A professora e a presidente. Eu quero crer que em determinado momento as ações se conflitam, mas a senhora é uma única e, se possível, me desculpe a sua opinião. O ano letivo acabou ou dá ainda para ter a percepção de encerrar ainda esse ano? Olha, Wilson, na realidade existe uma lei dentro do MEC, tem uma resolução que se tiver uma pandemia, o ano letivo se reduz o número de dias. Né? Se você me falar em aquisição de conhecimentos de trabalho do professor dentro de sala de aula, nós vamos ficar muito reduzidos. Né? O trabalho que realmente não tem como eu não separar. Né? Certo. Desenvolvimento estudantil, né? 20 anos de profissão, e é o que eu digo, com a minha vocação sempre foi na área da educação. Nós estamos numa situação muito complicada. Quem vai fazer prestar o Enem no final do ano, o aluno que quer ingressar na universidade, quer dizer, nós, na realidade, nós estamos quase em maio, quase metade do ano. A perspectiva é que pode ser que em junho nós estejamos retornando, não sabemos ainda. Nós sabemos, dependemos de como é a nossa curva aqui na região, né, o número de contatos. Então, eu vejo assim, muito delicado por parte da educação. Voltaremos, que óbvio vai chegar um momento que isso aqui vai terminar e nós vamos retornar às atividades, mas os alunos, com certeza, vai ser muito complicado. É uma situação que não tem um conceito para ser definido, presidente ou professora. Porque se você antecipa para não prejudicar os alunos, né, para que tenhamos o encerramento, você vai fazer com que eles tenham que prestar os seus concursos, seja lá, sem a condição de aptidão, né, porque não terão aprendido o suficiente para isso. Formaremos maus profissionais. Não, é muito complicado. Na área da educação, eu acho que na realidade a gente está direcionando para a educação, mas é muito amplo isso também, muito complexo em todas as áreas. Mas para as escolas, para os nossos alunos, para a educação dos nossos alunos, além do fato da necessidade da socialização, não é? Que nesse momento a gente não pode fazer só pelas redes sociais, mas o contato físico. Vê que agora eu estava assistindo o jornal, eu estava falando que as crianças já estão começando a ficar um pouco entediadas. Chega um momento que já as atividades já entristece mesmo o ser humano não ter contato com os outros. Né? O contato físico, ele é importante. A gente sabe que nesse momento não pode, mas ele é de extrema importância. Presidente, eu quero colocar a senhora mais uma saia justa e me permita, pela sua condição, né? A professora e a presidente do Poder Legislativo. É uma situação que eu particularmente não tenho subsídios para discorrer uma opinião
Tá? Mas eu gostaria até de aprofundar essa questão com muitas outras pessoas. No pressuposto que se abre, que se permite a reativação da parte comercial, da atividade econômica, invariavelmente vai se pressupor que as mães precisem deixar os seus filhos com alguém. E as creches, como ficam nessa situação a partir de que não pode ter aglomeramentos? Olha, eu te falei isso que são decisões muito difíceis para um gestor. Tá? Porque a única coisa que foi feita, né, no âmbito das escolas nesse momento é essa ajuda que, por exemplo, o município repassou o valor, repassou a merenda escolar para as famílias mais carentes. Agora o Estado está passando, você viu que está passando cestas básicas com valor de 24 quilos para as famílias carentes que estão dentro das escolas, segundo os critérios que são adotados. Isso é uma coisa. Agora está se falando de como o pai vai trabalhar e o seu filho não tem um lugar na escola para ficar nesse momento, que era onde ele estava, né, que a escola praticamente, ou a e-mail, né, não tinha essa criança ali por número X de horas, que para o pai era realmente necessário, para a mãe, para o pai muito necessário. Olha, eu vejo assim, né, por mais que a gente esteja numa situação que não sabe o que vai fazer, mas voltar às aulas nesse momento, como um estudo que está sendo feito, né, cara? O papel está muito direto em relação à curva de atenção aqui no Estado. Seria um contrassenso muito grande. E eu não gostaria de pagar esse preço. Não gostaria. Eu sei que para as famílias muito carentes, nesse momento, é muito difícil. Algumas pessoas nas redes sociais colocam, né? É fácil dizer que fica em casa. Se você tem um trabalho fixo, está recebendo salário, que não vai conseguir, por exemplo, um funcionário público que tem que receber o salário. Isso aí tudo eu consigo entender. Tem pessoas que têm que sair todos os dias, lamentavelmente, se não saírem, não tem a comida do dia na casa, né? O sustento, o famoso pão nosso de cada dia, né? Uhum. Mas, nesse momento, um gestor levar para uma escola, voltar à sala de aula normalmente, com turmas, como nós temos, de 30 alunos, com 45, 49 metros quadrados, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu tenho certeza que o julgamento dos pais depois seria muito maior se nós tivéssemos estado dentro do município, nas escolas, por termos flexibilizado isso, porque dessa forma que nós temos hoje, vai ter Entendi. E é exatamente isso. Eu estou, obviamente, colocando a senhora nas aspas, como se diz assim, né, no nosso linguajar, aqui nas aspas, doutor, porque nós precisamos, de alguma forma, emitirmos as nossas opiniões, nem que seja para sermos criticados. Né? Nós precisamos, nós, enquanto veículo de comunicação, a senhora, enquanto poder constituído um poder de representatividade, o terceiro na escala, partindo do que um dos três, não é o terceiro, um dos três, judiciário, poder executivo e poder legislativo, são efetivamente para quem a gente vai pedir socorro, principalmente no momento desse. Né? Então, as opiniões... Gilson, assim, ó, quando o povo vota, ele vota em pessoas que vão tomar decisões por ele. Isso. Exatamente. Outorga esse poder exatamente nessa expectativa. E também colocar na Câmara, agora que vai fazer uma resolução segunda-feira, explicar para a comunidade. Com certeza! Você sabe que no final do ano, a Câmara dos Filhos, historicamente, ela sempre faz devolução de do ODS. Sim. Do excedente, devolve para o Poder Executivo. Devolve 70, 80 mil. Ano passado, mesmo com todas as melhorias da Câmara, eu devolvi 70 mil para a Câmara, entendeu? Sim, a senhora ordena. O dinheiro do povo, nós devolvemos para o Executivo 70 mil reais para serem utilizados em várias áreas do município. Agora nós fizemos uma reunião com os vereadores e nós resolvemos fazer uma antecipação de 2/10, vai ser votada agora segunda-feira. Nós vamos devolver neste momento 45 mil, porque a nossa Câmara tem um valor bem menor que de outros lugares. Né?
O nosso orçamento anual é em torno de 1 milhão, tá? Então, mais ou menos, são 550, 600 mil em torno entre os funcionários e os salários vereadores. E nós vamos devolvendo, antecipando a resolução do décimo no valor de 45 mil reais. Como sugestão, nós estamos retirando 20 mil das diárias, nós temos 24 mil nesse momento disponível para o ano, em termos de diárias, nós estamos retirando 5 mil para antecipar. E de uma obra que nós teríamos na Câmara em relação à rede elétrica, nós estamos disponibilizando 25 mil. Esse valor nós estamos sugerindo que o Executivo utilize 20 mil em cestas básicas para a população com maior vulnerabilidade social e o restante sugerimos que seja utilizado em testes e insumos para a saúde. E EPIs? Isso. Tá? Gostaria que comprasse os testes, principalmente, acho necessário nesse momento que nós temos. Uma projeção de quantos kits para teste? Nós estamos desenvolvendo 25 mil nessa área e sugerimos que sejam utilizados na saúde uma boa parte. Sim, mas quantos kits para quantas pessoas serem testadas? A projeção? Essa compra, através da FAMURS, que a Secretaria de Educação de Saúde me falou de manhã, eles estão avaliando que os preços podem chegar de teste. Você vê no mercado até 300 reais um teste, mas pela compra através da FAMURS pode ser o valor médio de 100 reais a 170. Aí tem 25 mil, mais mil testes que vai poder comprar. Sim, 2.500 testes. Seria. Eu não sei exatamente se eles vão utilizar tudo isso. Certo. Nós estamos sugerindo. E a conversação com o Poder Executivo está nessa linha de que seja aplicado nessa parte ou o Executivo tem uma outra demanda? Não, está nessa linha. Tanto é que, por exemplo, nós temos assim, um grupo de vereadores do PP que solicitou que as diárias fossem utilizadas para as cestas básicas. Certo. E o nosso grupo de vereadores do DEI, os vereadores solicitaram que os 25 mil da obra fossem utilizados para a saúde. Então, nós fizemos o nosso meio termo. Um diálogo interno muito bom e o prefeito considerou muito boa a iniciativa. Muito bem. Acredito que vai ser utilizado nas duas áreas. Muito bem. Vereador, eu ainda quero perguntar uma situação. Como é que está a situação projetando-se o ano político? Porque é indiscutível, a partir do que o Supremo determina, que vai ter eleições. O que não se sabe se vai ser final de novembro ou até a antecipação antes do Natal. Como é que o município do Chuí, a senhora está vendo essa movimentação aí? Concorre a prefeita? Vai aí de vice? Como é que está esse trabalho aí? Não, isso é longe. Como é que está a situação? Não, na realidade, longe não está, né? Porque passa tão rápido, né? A gente vai esse ano, mais esse ano que é o ano atípico. Eu vou aguardar as reuniões ainda internas do partido que estão se definindo. Com essa situação realmente do Covid, nós estamos trabalhando de forma lenta em relação às atividades, justamente porque não podemos fazer reuniões para fazer aglomerações. Sim, mas só um pouquinho. Uma coisa. A senhora é das minhas, né? É firme, não se lembra disso? Alguém me passou, eu recebi números, umas conversando antes, olha, ela vem fazendo baita de um trabalho, é prefeiturável aqui. E aí, como é que é a encrenca? Eu prefiro dizer, seguir colocando que nós estamos conversando dentro do partido, tomando as decisões aos poucos para definir. Muito bem, fiquei... Isso é vai nessa, viu? Com certeza. O Ministério é bom também, né? O Ministério também é bom. É bom? É um ano atípico, né? A gente, como já falamos, e isso a gente está sempre, com certeza na política, você sempre está trabalhando pensando lá na frente, né? Perfeito. Tem que se pensar. Mas eu acredito que até a campanha vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente não sabe quanto tempo que vai se estender. Todas essas questões do tempo legal, inclusive, né, que 6 meses para cargos, 3 meses para outro, em sendo novembro e dezembro, meu Deus do céu, né? O pessoal está saindo agora, né? Está se licenciando agora. Imagina
Imagina no Natal as pessoas estarem brigando por política. É terrível, né? Eu ouvi, acompanhando algumas coisas no Supremo, e obviamente que nas comissões do Senado e do Congresso Nacional, que não pode passar do Natal. E há um ou outro grupo que diz que pode ser pós-Natal, principalmente segundo turno. Eu ainda acho que vai ter muito pano para manga, mas a nossa opinião a gente vai levando aqui. Fiquei feliz de saber que o seu nome está... Fiquei feliz de saber que o seu nome está no páreo, está entre os prefeiturados, que é muito bom. Faz com que as pessoas, com nós, principalmente eu que partilho da sua amizade, que conheço o trabalho de longa data, fico feliz que são amigos que a gente tem, são pessoas que, poxa, que legal, aquela pessoa merece a confiança de alguém. Querer ser ou não é outra situação, mas estar à disposição é muito bom. Eu acho que é verdade, mas a gente fala assim, ó, eu confio muito no trabalho do prefeito de Chuí. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele é um excepcional prefeito. O trabalho dele como gestor continue no nosso município. Isso é outra coisa. Por isso que pode ser aí, alguém já falou aí, se fala muito que de repente pode ser a vice do PP, tem um trabalho muito dando uma base de sustentação, mas se fala muito aqui em Santa Vitória. Hein? Se eu vou aí no Chile, eu vou fazer um estado, aliás, vou deixar o Marco Antônio louco. Excelentíssimo prefeito, manda um abraço para ele, inclusive. Pode deixar. Tem que vir aqui, realmente, esperar. Não circular demais, vocês que vir aqui. Com certeza. Presidente, permita que eu peça para que a senhora mande um abraço para um amigo, um admirador do seu trabalho, deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Saúde e do Meio Ambiente, deputado Tiago Duarte. Permita... Como não? Eu sou Tiago Duarte, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo trabalho dele. E principalmente pelo caráter. Quando nós escolhemos as pessoas que nós vamos seguir, não é? Eu acredito que uma delas, e realmente, com todo o respeito de todas as pessoas que eu usaram na minha trajetória, o doutor Tiago, ele faz parte do meu grupo pessoal, pessoas a quem eu admiro muito. Primeiro, porque ele é muito solidário, muito humano. E eu acho que isso é uma coisa que faz muita falta. E no médico, então, mais ainda. Né? Muito solidário, tem um poder, tem uma determinação muito grande e trabalha para a saúde de verdade, em todo o estado. Eu tive o prazer de ajudá-lo durante a campanha também aqui no nosso município. Ele não nos decepcionou, ele veio ao município, ele faz palestras na escola para os meus alunos, os nossos alunos, palestras sobre planejamento familiar, palestras sobre câncer de mama, né, saúde em geral, sobre gravidez na adolescência. Ele fez vários trabalhos e eu realmente considero o trabalho dele espetacular. Principalmente porque em Porto Alegre eu sei que ele atua nos lugares com maior vulnerabilidade social. E ele seguiu essa linha. Isso é muito importante. Ele manteve essa linha. Eu faço as nossas palavras, as minhas palavras principalmente. Eu conheci através do Marcelo Chaves, tá? Que outro amigo que eu tenho de longa data, um carinho. Ele não paga cafezinho, não dá para convidar ele a tomar cafezinho porque ele não paga. Mas é boa gente. Mas o deputado, eu faço minhas suas palavras e vou acrescentar alguma coisa a mais. O dia que nós o entrevistamos aqui, muita gente, amigos deles, e eu quero crer que outros simpatizantes, passaram mensagens para a gente via WhatsApp para que nós dessemos os parabéns pelo trabalho que a senhora agora fala que ele desenvolve em Porto Alegre, independente da condição de deputado. E a gente fica muito feliz, porque é uma parte que a gente praticamente não divulga, né? Porque é fácil dizer que o deputado vem de 4 em 4 anos, como eu disse para ele, e não conhece o trabalho, às vezes, de contrapor isso. Ele efetivamente está na casta boa, né? Na casta dos bons políticos. Já disse para ele que tem as portas abertas aqui, porque é realmente um político diferenciado. Tá, de parabéns a senhora por ter ajudado ele aí nesse pleito aí da eleição. Muito obrigada. Ele já veio 2 vezes aqui. Então, sempre em contato. Contato direto e, como eu já te falei, né, de forma muito humana e muito presencial dele na cidade do interior. Olhar aqui para a cidade do interior é muito importante. Muito bem. Presidente, eu quero agradecer, obviamente, antes de tudo, colocar o nosso espaço à disposição.
Vou aí no Chuí criar alguns tumultos, fazer uma resenha e colocar que a senhora já está com candidata e já fazer uma sombra pro meu querido amigo Marco Antônio e dizer, olha aqui, ó, já tem uma candidata e já vou fazer pro lado feminino. Não, tem que ter guerra. Tem que ter guerra, presidente, senão não tem graça. Nós temos que criar tumulto, guerras, conflitos. Não tem graça nenhuma. Você quer... Presidente. Assim, ó, com o Marco também, né? Porque o Marco, nós nos conhecemos desde infância. Estudávamos juntos na Escola Marechal, e eu vou te contar um tipo de história, tá? Nós ganhamos os dois, quando tínhamos 13 anos, o prêmio na escola, forneciam esses prêmios, né? Esses de melhores alunos. Ah, que coisa boa! Os dois, e eu morava quase em frente à minha casa. Ele costuma dizer até hoje que eu levava ele na escola. Na verdade, não tem olho de diferença, mas ele não está ficando. Bom, mas eu realmente acredito no trabalho dele também, muito. Como gestor, aqui do Chuí, fez uma diferença muito grande. Nós temos várias obras que estão para ser feitas no Chuí, lamentavelmente agora com a situação está tudo estagnado, mas o Chuí tem muita coisa boa. Se Deus quiser, nos próximos dias eu estarei com ele, se Deus quiser, que essa pandemia, ela vai... Claro que o vírus ele vai continuar muito tempo conosco, mas a pandemia, esse momento de pavor, ele vai passar e as coisas tendem a... Nós precisamos achar o remédio também, né? Achar o antídoto certo, essa é a questão. Isso, exatamente. Presidente, eu quero agradecer pela sua gentileza, deixar o nosso espaço à sua disposição para quando necessário, independente. De repente, olha, eu tenho um projeto aqui que nós estamos discutindo. Você sabe, a senhora sabe, não preciso, obviamente, colocar aqui. E, a partir de agora, presidente, eu lhe disponho 2 minutos para suas considerações finais, sem a minha interrupção, embora eu esteja já trabalhando, mexendo os pauzinhos para lançar a senhora a prefeita, para enlouquecer o meu querido amigo prefeito Marco Antônio. Bom, muito obrigada. Eu agradeço imensamente o convite e eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo o seguinte: a política, eu, por exemplo, tenho poucos anos de política, muitos anos de trajetória em sala de aula e escola. Mas eu acho a política, embora muita gente discorde às vezes, ela é fascinante. A palavra política em si, ela vem do grego, né, do grego antigo, e ela tem a ver com grupo, polis, com coletividade. E eu acho que é isso que qualquer gestor tem que se preocupar neste momento. Qual é o trabalho dele que vai ajudar na coletividade? O que ele faz para que uma administração tenha frutos que a sociedade reconheça que são importantes para o seu município? E nós estamos passando por um momento muito difícil, o famoso inimigo invisível. Mas que nós, seres humanos, as nossas vidas, elas são visíveis. Quem de nós não tem... Eu tenho a minha mãe com 71 anos de idade, com diabetes, com um grupo de risco direto. Tá? A gente tem amigos. O que nós temos que preservar nesse momento? Nós temos que preservar a vida das pessoas. Nós temos que valorizar. E se a gente está sentindo falta do abraço, imagina sentir falta da pessoa realmente depois da luta terminar. Eu acredito que é um aprendizado muito grande. Uma mudança na vida de todo brasileiro, aliás, nem de todo brasileiro, da população mundial, e que nós temos que sair. E eu não digo isso como falsa demagogia, realmente eu penso assim, melhores pessoas. Temos que sair disso melhores pessoas. Muito obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição. A câmara está aberta, quando quiser tomar um cafezinho conosco, muito bem-vindo. Tá? E agradeço a todas as pessoas que proporcionaram que eu estivesse hoje aqui nesse cargo, trabalhando pelo meu município. Muito bem. Aí, a conversa com a presidente do Poder Legislativo do município do Chuí, Sandra Elizabeth Heffmann, ou Sandra Heffmann. A professora Sandra, a presidente do Poder Legislativo. Muito obrigado mais uma vez pela sua sensibilidade, pronta recuperação para os seus familiares, ela que está, obviamente, a cuidar dos seus entes queridos que estão, nesse momento, a passar por momentos de enfermidade, e que não é o coronavírus, diga-se de passagem,
Mas enfim, fica aqui a nossa torcida para que tudo esteja prontamente restabelecido na questão de saúde. Dizer para os nossos amigos internautas que segunda-feira nós estaremos conversando com o prefeito municipal do município de Campo Sul, Marcos Vinícius Pegoraro, porque é o segundo município na Zona Sul com maior incidência, com maiores registros do caso coronavírus, né, com pessoas infectadas com o coronavírus. Nós temos o primeiro, o município de Pelotas com 18, depois vem Campo Sul com 7 e Rio Grande com 4. E nós vamos conversar com o prefeito municipal de Campo Sul. Antes de eu encaminhar para o encerramento da nossa conversa de hoje, eu quero que você também, por gentileza, me mande uns abraços aí para os nossos secretários que nós já entrevistamos aqui, para sempre mandar aqui o nosso carinho, a nossa atenção. Claro, Gilson, mandar um abraço aqui para a secretária Hortência Oliveira, de Cerrito, a Janaína Cosby, de Arroio Grande, Alexandre Goldbeck, de Cristal, também Juliana Soares Rosário, do Chuí, Nores Gonzalez, aqui de Santa Vitória, Celso Caetano, de Pedras Altas, Luiz Rogério da Silva, de Amaral Ferrador, Volque Rodrigues, do Capão do Leão, e deixar um abraço aí para todos aqueles que vão passar por aqui ainda. Luiz Carlos Rodrigues Lima, nosso secretário de administração. Isso. Também. E o deputado, né? O deputado que a gente acabou agora de falar, terceiro elogios porque são merecidos, deputado Tiago Duarte. Isso aí. Excepcional pessoa, além da sua profissão enquanto médico, o trabalho que a gente tem acompanhado, e as pessoas dizem pra gente, eu não faço questão de saber de que partido é, embora eu saiba que ele é do DEM, mas não faz diferença para nós aqui que partido seja o deputado. O que importa é que as pessoas sejam boas e que alguém diga que eles são bons, a gente passa a divulgar aqui. 1 ou 2 abraços para nós encaminharmos o encerramento? Tem sim, Agilson. Marcelo Chames, estamos na audiência. Grande abraço, amigo Agilson Correa. Grande abraço, Marcelito. Giovanni Garcia, construtor. Boa noite, amigos. Agilson Itamires, estamos na escuta. Grande abraço, Giovanni, construtor. Graciela Pereira, parabéns, Sandra. Sucesso sempre. Muito bem. Já Também. a Sandra, obviamente, deve ter visto aí. José Antônio Capera, na audiência. Grande abraço, campeão. Me deu um branco agora. O deputado, né? Tiago Duarte colocou assim, ó. Grande Agilson Correa, um abraço à minha amiga vereadora Sandra Havemann, presidente da Câmara Municipal do Chuí. Olha aí, eu não sabia que ele estava na audiência, mas fico muito feliz. Um grande abraço para ele. Isso aí. E é bom, porque aí ouve o que a gente fala direto, né? Não tem Isso. os meios termos. Se a gente tivesse baixado o sarrafo nele, Eles estão ele saberia. Eles estão na audiência aqui desde o início da live, né, Gilson? Estão fico assistindo a feliz. gente. E o Marcelo Chames botou assim, ó. Grande abraço para nossa amiga vereadora Sandra. Amiga de longa data, pois a conheci quando era diretora da Escola Estadual Marechal Andréa, na qual fez um grande trabalho à frente da escola. E hoje faz um grande serviço à população de Chuí como vereadora. Grande abraço. É verdade, exatamente isso. Eu lembro dela também quando diretora da escola. E também aqui com a gente Jefferson Cardoso. Jefferson Cardoso, o vereador virtual mais votado, recebeu o Prêmio Status 2019. E também aqueles que, de repente, deixaram mensagem e não nos aparece aqui, aqueles que passaram, que não nos aparecem também, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Muito bem. Deixa eu só fazer um registro de agradecimento às pessoas que nos mandam, solicitam, né? Indicam pautas de entrevistados, né? Indicam os possíveis entrevistados. Nós às vezes contactamos, às vezes não, às vezes eu acho pertinente, outras vezes eu acho que não, que as pessoas mandam, entrevista fulano, entrevista fulano. Eu olho, às vezes eu acho que sim, e outras vezes acho que não. E a gente, quando acha que tem algum assunto que mereça, obviamente, ser conversado com vocês, a gente entra em contato com as pessoas, ou não. Por vezes são as próprias pessoas que entram em contato conosco, alguns secretários entram em contato, solicitam um espaço, está aberto a todos, obviamente, o que nos apraz, deveras, nos deixa muito sensibilizados, no momento em que a região sul, a zona sul específica, começa a entender o significado do veículo de comunicação status, que é efetivamente, sobre todos os aspectos, um veículo imparcial e que não olha cores políticas partidárias de ninguém. Não quero saber quem é o prefeito de cada cidade, quem é o secretário, da minha ou de qualquer... Não interessa. Nós somos o primeiro a estar à disposição para falar bem. E somos o primeiro a estar à disposição para propiciar para que as pessoas falem mal. Quero deixar isso bem claro aqui. Se qualquer município da Zona Sul quer divulgar o seu trabalho, achar que nós possamos contribuir, nós somos o primeiro a estar à disposição.
sem cobrar nada, à disposição. Mas se dentro dos seus municípios tiver alguém que discorde e quer manifestar a sua contrariedade, nós somos o primeiro a propiciar a estas pessoas ressalvar as suas responsabilidades legais e pronto. Eu não dou espaço aqui para fake, né? Como é que se chama? Fake news? Não esses perfis falsos, né? Fakes, né? Tem um monte que eu vejo lá, cara, eu mando procurar turma, né? Mas às vezes tem, vou dar um exemplo aqui, em determinada cidade A, eu entrevisto o secretário ou o prefeito, e o prefeito fala do seu trabalho. E tem uma determinada oposição que entende diferente, que gostaria de uma outra ótica. Obviamente nós disponibilizaremos o espaço também, ressalvada a responsabilidade, porque ele inventar de falar. A exemplo do que foi hoje. Hoje, o ex-ministro Moro acusou o presidente de algumas coisas, o presidente rebateu e o acusou de outras. Isso eu acho que é o princípio da democracia. Cada um que responda por si. Nós emitimos a nossa opinião a partir do que eles dizem. Agora, as acusações que cada um fez para o outro, eles que se virem e respondam perante as instâncias legais. E isso é o que nós fazemos. Né? Disponibilizamos o nosso espaço para falar prioritariamente de bem, é para falar de bem que a Rádio Status existe, e possibilita a qualquer pessoa que queira falar de mal, conforme a sua responsabilidade. Eu não procuro o mal para ganhar ibope. Eu não ando atrás, por causa disso. Não procuro. Eu procuro as coisas erradas. Exemplo. Se um determinado vereador desviou dinheiro, está exacerbando no uso da diária. Se um determinado poder executivo está se locupletando do dinheiro público. Bom, aí o veículo de comunicação é atribuição do veículo de comunicação. Assim como é o poder legislativo fazê-lo em relação ao poder executivo. Mas também é atribuição, se o poder legislativo estiver incorrendo em um crime, é atribuição dos poderes constituídos, entre eles os veículos de comunicação, ao qual nós nos incluímos. Então é esse o nosso trabalho. Nunca a favor deste ou contra aquele. É sobretudo a favor da democracia, da liberdade de expressão. Muito bem, Tamires, o teu boa noite. Muito boa noite, muito obrigada a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui pela live e também quem nos acompanhou pelo www.radiostatus.com. Desejo a todos um belíssimo fim de semana aí, cada um cuidando da sua saúde, fique em casa, saia se preciso e vamos que vamos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Muito bem, deixa eu dar uma boa noite para o Cauã, para a Milene, para o Tiruá, para a Carol, para a Dariane e para o Roger, a nossa equipe de suporte. Alguns presentes, outros já foram embora, mas enfim, a equipe que nos propicia, evidentemente, essa pesquisa com as cidades, os contatos com os secretários municipais, com os prefeitos, enfim. Para não dizer que nós não falamos das flores, é óbvio que eu vou falar do momento político de Santa Vitória do Palmar. É que eu entendo que nesse primeiro passo, vamos restabelecer essa situação no efeito pandemia, né? Coronavírus, né? Vamos restabelecer isso para que nós tenhamos um norte, que o governo estadual sinaliza muito bem na minha leiga percepção. Nós temos um norte aí. O que tange a bandeira amarela, a laranja, a vermelha e sobretudo a verde. Nós temos um norte. É complexo? É. Mas evidentemente a partir dos dados e da tecnologia, eu quero crer que cada município vai poder abeberar, assessorar o governo estadual e cada município terá, sim, a sua condição de ir tocando dentro dessas responsabilidades. Elas são intangíveis. Mas uma coisa é inevitável, nós teremos que falar sobre política tão logo passe isso. Vamos simplesmente esperar acomodar as melancias na carroça e tão logo as coisas estejam menos acomodadas, nós voltaremos a falar sobre o que se postula para a política, principalmente em Santa Vitória do Palmar. Essas mudanças dos vereadores que trocaram, obviamente, de partido, aproveitando a janela, licitamente. Né? Vamos falar aí da derrocada ou não do Partido Progressista em Santa Vitória do Palmar. Vamos falar, de repente, do momento de ascensão do PP. Vamos falar, de repente, uma coisa que eu vou deixar aqui já em epígrafe. Eu acho que vem um processo de alinhamento das linhas, né, entre MDB e PSDB em Santa Vitória do Palmar, porque dos 5 partidos que compunham desde 2016 a coligação que então era oposição,
passou todo o tempo a oposição, de 2012 a 2016 passou todo o tempo a oposição, e eu estou falando de Solidariedade, estou falando de PSDB, estou falando de PP, PDT e MDB. O PSDB só saiu no momento da convenção, né? Quando ali o PSDB saiu, ficou 4, e depois voltou o PSDB para as bases. Mas isso foi por um período, né? Hoje o governo se encontra única e exclusivamente só com o apoio do PSDB. A do PP está incógnita, né? Porque a executiva, parte da executiva saiu, né? Então ficou uma parte, não se sabe ainda, parece que tem uma parte que está apoiando. Vamos ver, mas hoje o PP está no governo. Hoje o PP ainda faz parte do governo. Mas nos próximos dias poderá ficar simplesmente o PSDB ou nem o PSDB. Os ruídos são de que, de repente, o PSDB vai colocar as coisas nos pratos limpos, não? Como já deveria ter feito no meu entendimento. Eu já dizia isso. Vai chegar o dia que o PSDB vai colocar as cartas na mesa. Vem cá. Eu sou quem te dou suporte. Eu tenho 3 vereadores lá. Eu tenho um líder do governo. Eu quero aqui. Vamos conversar. E vai depender como é que vai ser do apetite do PSDB e da tolerância ou não de quem governa ou quem comanda o MDB ou o executivo. Porque são fatias aí são complicadas. Tem gente que gosta de trabalhar com o executivo. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar com o diretório MDB, em se tratando de governo. Porque o governo é composto, obviamente, do chefe do executivo e deveria, em tese, ser também com os seus aliados, as suas bases. E aí as suas bases são MDB, que é o partido do governo, e o PP, que ainda existe hoje em Santa Vitória do Palmar. O PSDB, da base, da sustentação, mas não tem aquele comprometimento. Embora hoje eu não possa dizer muita coisa, que tem aí uma secretaria à sua disposição. Dizia sempre que não tinha nada, mas agora já tem. Tem uma secretaria, embora esquerdou a secretaria. Não, ele tem a secretaria do governo, que é a Secretaria de Planejamento. E querendo ou não, ele tem um vice-prefeito. O vice-prefeito hoje é do PSDB. Então eu ouço alguma coisa do PSDB, não tenho nada. Não tem nada, vírgula. O PSDB tem um vice-prefeito e tem a Secretaria de Planejamento. E vai querer mais algumas coisas? Ou não? Eu estou louco para botar lenha nessa fogueira. Mas deixa a carruagem se arrumar e daqui a pouquinho, claro que eu vou incendiar aqui, eu vou fazer um monte de confusão. Porque esse é o meu trabalho. Gostem ou não, é isso que eu gosto de fazer e eles que se virem. Eles são os políticos, eles são os pré-candidatos e eu estou aqui para criar tumulto mesmo e me divertir um pouquinho. E a gente, obviamente, emitir a nossa opinião e conversar. Tá legal? Tenham todos um ótimo fim de semana, observando sempre os cuidados, principalmente para os estabelecimentos comerciais, que eu vejo em Santa Vitória do Palmar, e eu vejo, que eu estou a falar hoje de Santa Vitória do Palmar e Chuí, no Chuí, as informações que chegaram para a gente é que os estabelecimentos estão a cumprir as demandas do governo estadual e as orientações do município, do prefeito Marco Antônio Barbosa, e em Santa Vitória também. A grande maioria das empresas estão a cumprir as determinações do excelentíssimo prefeito Wellington Barcelo e, obviamente, cumprir o decreto estadual. O problema está exatamente nas instituições financeiras que são oriundas das demandas do governo federal. Porque aí a coisa está complicada, mas as coisas tendem a se arrumar, se Deus quiser. Então, fica aqui o pedido. Saia, se necessariamente, inevitavelmente você precisar. Se não, fique em casa. Eu sei que a dificuldade é grande, nós também passamos por essa aqui, mas a gente só sai na última necessidade efetivamente. Estamos enclausurados, respeitando, porque o momento é delicado e nós precisamos vencer essa batalha junto. Um sozinho não vai vencer. Tenham todos um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite!